olá, seja bem-vindo a mais uma aula da matéria Inteligência Emocional, à luz da Bíblia, aqui pelo CENIB. É uma alegria ter você aqui nessa aula. Estamos na aula 5, já se passaram 4 aulas anteriores. Se por acaso você chegou aqui de paraquedas, caiu aqui nesse vídeo, a minha sugestão é que você volte. Se você está aqui no site, aqui em cima tem as outras aulas. Se você está no YouTube direto, procure aí, que com certeza você vai encontrar também as outras aulas, aula 1, 2, 3 e 4 da matéria Inteligência Emocional à luz da Bíblia. E hoje é a nossa 5ª aula e nós já vamos entrar no tema. Antes eu quero fazer uma oração, nós vamos revisar tarefas, nós vamos ver aonde nós estamos situados dentro do nosso estudo e a gente vai seguir com o que a gente tem de aprendizado da palavra para hoje. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, obrigado por esse tempo aqui de gravação, por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado de recursos, de ferramentas para poder continuar levando a mensagem do Evangelho às pessoas, trazendo ensino, Pai, trazendo conhecimento da sua palavra, e tudo isso nos transforma o nosso entendimento para que a gente possa viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós queremos, Pai. Conduz o aprendizado aí de quem está em casa, do outro lado da tela, Pai, que ele possa absorver tudo isso e ser transformado pela sua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, 5ª aula, eu faço uma breve recapitulação aqui em 1 minuto. Nós, na primeira aula, fizemos um panorama geral, uma introdução ao tema inteligência emocional à luz da Bíblia. Naquela aula você pôde entender o que é inteligência emocional, a sua importância para a vida e como, de alguma maneira, Deus, na sua palavra, já falava a respeito disso e a importância disso para viver a plena vontade de Deus para a nossa vida também. E a gente percebeu e descobriu que a vontade de Deus na nossa vida ela vai se manifestar através de uma transformação de entendimento, que é gerado pelo Espírito Santo e pela revelação da sua palavra. E isso é o que o mundo hoje chama de inteligência emocional, que não está errado, existem vários conceitos modernos, mas basicamente é aquilo que na palavra já estava revelado e também evidenciado na vida de grandes homens de Deus. E a gente entendeu isso, foi uma introdução ao estudo. Nessa introdução da aula 1, nós tomamos como fundamento da continuação do nosso estudo os 5 pilares da inteligência emocional baseado na literatura do professor Daniel Goleman, onde nós podemos extrair de uma maneira mais pedagógica 5 elementos que caracteriza uma pessoa com inteligência emocional, e nós estamos fazendo isso, confrontando à luz da Bíblia, vendo se realmente a palavra de Deus já nos conduz dentro desses 5 fatores, desses 5 pilares. A segunda aula foi sobre uma premissa que é fundamental para que a inteligência emocional possa ser desenvolvida. E a gente percebe que não só a inteligência emocional, a base do Evangelho é sustentada nessa premissa, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nada mais, nada menos é do que a capacidade de ser responsável pelas suas próprias decisões. E a gente vê que o relacionamento de Deus com o homem é sustentado na premissa de autorresponsabilidade. Tanto lá no início, com Adão, Deus dando a liberdade de Adão fazer a sua escolha entre obedecer a Deus ou escolher o caminho de comer do fruto. Deus já deu isso para Adão lá no início, quanto o próprio Evangelho hoje, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, só é recebido, nós só podemos receber o reino de Deus se nos arrependermos. O arrependimento é a premissa para experimentar a graça e o Evangelho da nova aliança. Então, o relacionamento de Deus com o homem é baseado na autorresponsabilidade, mas não só isso. A autorresponsabilidade é o pilar para que tudo o que pode ser experimentado em Deus, inclusive essa transformação de entendimento, essa inteligência emocional, ela só pode ser manifestada através de uma postura, de uma atitude autorresponsável, que é quando eu sou capaz de olhar para minhas circunstâncias, olhar para a minha vida e não me sentir culpado ou vítima e jogando a culpa em Deus, no destino, nas pessoas, no mundo, no partido, na crise, nos meus pais, no chefe. Não, é quando eu assumo uma postura autorresponsável e tenho uma perspectiva de, diante da vida que eu estou, o que é que cabe a mim? Qual é a postura que cabe a mim fazer? E a partir disso, a gente desenvolve inteligência emocional. E aí nós partimos na aula 3 para o primeiro fundamento, o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. É a capacidade de entender e conhecer a si mesmo. Não dá para desenvolver inteligência emocional, não dá para seguir nessa caminhada, nessa jornada, sem partir de si mesmo. E é isso que Deus espera de você, que você tenha clareza
de quem você é. Segundo, diante do autoconhecimento revelado, da convicção e da clareza de identidade, eu assumo controle emocional. E aí nós tivemos na aula anterior, que foi a aula sobre controle emocional, nós entendemos como a gente pode ter controle emocional no aspecto macro, como também específico para situações do dia a dia. Como eu posso exercitar o controle emocional para o dia a dia? Que, inclusive, é a última característica do fruto do Espírito. Domínio próprio, temperança, é controle emocional. É isso que é a manifestação do Espírito na sua vida. E aí ficou 3 tarefas aí da última aula, que é a tarefa 4, né? Toda aula tem uma tarefa. E na tarefa 4, que foi a aula da tarefa da aula passada, nós tínhamos que aplicar aquela ferramenta do ABC, ABC do controle emocional. Qual é o ABC do controle emocional? Eu preciso ter conhecimento da adversidade, o A é da adversidade, o B é da base interpretativa e o C das consequências. Então, para ter controle emocional, uma tese aqui, um fundamental, é aplicar o ABC. Diante de tudo que acontece na minha vida, eu preciso ter clareza. Qual é a adversidade? Qual é a base interpretativa que eu estou dando? E qual é a consequência? Entre a adversidade e a consequência, sempre vai ter uma base interpretativa no meio. E aí a tarefa era pegar algumas passagens bíblicas, fazer a leitura desse texto bíblico e identificar qual é a adversidade, qual é a base interpretativa aplicada naquela circunstância e qual foi a consequência. Vamos lá, eu vou só revisar e corrigir com você. A primeira situação é de José do Egito. Os versos indicados já é no final da história de José, quando depois dele ter sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado e caluniado como abusador, ido para a cadeia, esquecido pelos seus colegas na cadeia, depois lembrado pelo faraó, se tornar governador do Egito e após ele trazer uma provisão, uma solução de provisão para aquelas nações. Depois de tudo isso, tem aquela história dos irmãos irem, voltarem, reconhecerem ele, chamar toda a família. Depois de tudo isso, José manifesta uma base interpretativa. Vamos lá, ler o 19 e o 20. Diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Qual é a adversidade? A adversidade é aquilo que eu acabei de contar, a trajetória de perseguição de José. Traído pelos seus irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelos amigos na prisão. Essa jornada de esquecimento, de adversidades, de provas. Isso é a adversidade, é o A. Qual é o B aqui na vida de José? A interpretação que ele deu a tudo isso. E a interpretação está aqui, ó. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A base interpretativa que José dá para a adversidade é que aquilo foi necessário para que ele pudesse chegar ao palácio e poder governar e poder salvar a vida de muitos. Essa foi a interpretação que José deu. Qual foi o resultado, a consequência? A salvação da fome, né? Livrar nações da fome. Esse foi o resultado. Esse foi o resultado da atitude de José diante dessa base interpretativa. Outra consequência, o perdão, você pode colocar, o perdão aos seus irmãos. O perdão aos seus irmãos é uma consequência de uma base interpretativa correta. Como José não ficou atribuindo aos irmãos, por mais que eles tenham tentado mal contra ele, ele deu uma base interpretativa de que Deus agiu no meio daquilo, ele pôde reagir de uma maneira diferente à adversidade. A adversidade, que era traição, a reação natural seria rancor, amargura. Diante da base interpretativa de José, ele teve força, coragem para poder perdoar. Ok? Vamos para o segundo texto, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 é a passagem de Davi e Golias. Davi no enfrentamento com Golias, o verso 31 ao 37. Eu não vou ler inteiro, porque fica longo aqui a nossa revisão, mas é o momento em que Davi se alista diante de Saul para enfrentar Golias. E qual é a situação aqui? Qual é a adversidade? A adversidade é um filisteu, um guerreiro filisteu enfrentando o inimigo, ou enfrentando o povo de Israel. Okay? Essa é a adversidade. Os filisteus, a batalha entre os judeus e os filisteus, e um inimigo gigante, um Golias desafiando. Okay? Essa é a adversidade. Qual é a base interpretativa que Davi dá? A base interpretativa que ele dá é: assim como eu fui capaz de vencer
urso, leão, defendendo ovelhas, eu sou capaz de enfrentar e de vencer esse filisteu. Essa é a interpretação que ele dá. Ele analisa as suas circunstâncias anteriores e ele identifica que aquelas experiências anteriores o capacitaram para aquela experiência atual. Qual é a consequência? Coragem para lutar. A consequência é coragem para enfrentar Golias. A consequência é coragem para enfrentar o inimigo. E outra consequência você pode colocar, vencer Golias. Ele só venceu porque ele deu uma base interpretativa correta para as adversidades anteriores. Fechou? E por último aqui, qual foi o último texto? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo e os desafios do apostolado. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, com Paulo e os desafios do apostolado. Esse texto é um texto muito relevante para o que diz respeito à inteligência emocional como um todo. Inclusive, na aula de hoje, possivelmente a gente leia aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou pular lá na frente, já direto para o 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é a adversidade? Você pode ler todas aquelas anteriores. Pressão, desânimo, perplexidade, perseguição, abatimento, abandono, você pode colocar tudo. Tudo isso são adversidades que Paulo, como apóstolo, passava, ok? Essas são as adversidades. Qual é a base interpretativa que ele dá? Ele interpreta todos esses sofrimentos como leves e momentâneos. Essa é a interpretação que ele dá. Leves e momentâneos. Outra coisa, outra base interpretativa. A base interpretativa é que eles vão produzir um peso na glória. Eles vão aumentar a recompensa. Essa é a base interpretativa que Paulo dá. Então, a adversidade é tudo aquilo. A base interpretativa é de que aquilo é leve e momentâneo, e não só é leve e momentâneo, é que aquilo ainda vai produzir um resultado. Diante desse pensamento, dessa mentalidade, qual é a consequência? Perseverança, coragem, tudo aquilo que ele diz depois do verso 18. Pressionados, mas não desanimados. Então, ânimo. Ânimo é uma consequência. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Sem desespero é uma consequência. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ou seja, sentimento de cuidado, ok? Abatidos, mas não destruídos. Resistência. Tudo isso são consequências de uma mentalidade na qual a base interpretativa para aquelas adversidades é uma base interpretativa diferente. O ABC faz com que eu enxergue as adversidades, o B faz com que eu enxergue as adversidades de uma determinada maneira, que gere outros tipos de resultados que não sejam o desânimo, a derrota, a desistência. Amém? E a gente poderia fechar aqui com Filipenses 1, 7 e 4. Vamos fechar aqui? Eu vou só citar aqui qual é a circunstância. Paulo está preso diante dessa passagem aqui. Paulo está preso. E ele diz que ele está feliz porque essa experiência de estar preso pelo nome do Evangelho está encorajando outros irmãos a pregar o Evangelho. E, ademais, ele está podendo pregar o Evangelho dentro da cadeia. Olha que loucura. Qual é a adversidade? Prisão em nome do Evangelho. Base interpretativa. A prisão está encorajando os irmãos a pregarem com mais vigor e também ele está podendo pregar na cadeia. Qual é a consequência? Expansão do Evangelho. Convicção. Ixi, aqui você pode colocar um monte de coisa. Fechamos aqui o que é controle emocional? Maravilhosos exemplos de controle emocional. Vamos lá para o tema de hoje, automotivação. Automotivação é o terceiro pilar da inteligência emocional. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, controle emocional. Terceiro, automotivação. O que é automotivação? Automotivação, a própria palavra já nos ajuda na compreensão. Automotivação, auto é a si mesmo, a si próprio. Motivação é motivo para agir. É algo que dê significado e justificativa para agir. Isso é motivação. Não se confunda ou não confunda a motivação simplesmente como entusiasmo, alegria, encorajamento. Não, porque eu às vezes posso ter uma motivação ruim, ok? Então, o que é automotivação? Motivação ou motivo para agir. Porém, a palavra automotivação, ela é atribuída para essa capacidade interior que alguém tem de encontrar forças por si mesmo, ok?
encontrar recursos próprios para poder seguir adiante com aquilo que ela acredita, que é aquele vigor pessoal, que não depende de circunstâncias nem de pessoas. A palavra automotivação, ela tem essa conotação de que eu mesmo encontro em mim, e aí a gente já vai debruçar esse tema. Quando digo em mim, é que eu não dependo de circunstâncias nem de apoio externo. Pode ser em Deus, não confunda aqui. Rona, você está falando que é você, não é? Onde é que entra Deus na história? Calma, eu já vou trazer Deus aqui. Mas o ponto onde nós estamos trabalhando é que eu não dependo de elementos da minha circunstância e nem do que os outros me dão. Eu, por mim mesmo, encontro força, coragem, energia, vigor para fazer o que precisa ser feito, para seguir na jornada, na caminhada, para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Pessoas com inteligência emocional, elas são automotivadas. Elas não dependem de circunstâncias, elas não dependem do apoio dos outros e elas não dependem de uma visão favorável do mundo externo. É o que a gente acabou de ler de Paulo. Vamos mostrar o que é automotivação? Vou te mostrar aqui na Bíblia, tá? Para você não entender que é errado esse em si mesmo. Fechou? Olha lá. Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora, preste atenção, exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qual é o grande X da questão da automotivação? Ela não depende do mundo exterior, ela depende do mundo interior, de quem você é ou do teu estado interno. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, circunstância, pessoas, realidade, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é a grande essência da automotivação? É a capacidade de enxergar em si mesmo, claro, provenientes de convicções de Deus, convicções de identidade, que a gente estudou lá na aula de autoconhecimento, convicções daquilo que Deus pensa a meu respeito, crenças sustentadas na palavra de Deus. E aí, quando eu trago à memória esses recursos, eu encontro a única e necessária energia, força e vigor para fazer o que eu preciso fazer, para seguir em frente. Pessoas com baixa inteligência emocional, elas precisam o tempo todo que o mundo exterior aprove elas. Elas precisam o tempo todo que o mundo exterior diga que está tudo bem. Se as coisas em volta estão ruins, o que acontece com ela? Desânimo, abatimento. Pessoas que não têm inteligência emocional, elas são facilmente abatidas por circunstâncias ou por desafetos, ou por falta de apoio. Quando as pessoas falam mal dela, ela desmorona por falta de inteligência emocional, porque o nível de convicção interna é baixa. Como o nível de convicção interna é baixa, ela não tem recurso para buscar e para trazer força e vigor. Diante dessa crise que nós estamos vendo nessa pandemia, muitas pessoas revelaram uma inteligência emocional muito baixa. Por quê? Porque a circunstância foi apavorante, a circunstância está sendo apavorante, a circunstância demonstrou desespero, pessoas, notícias, informações, jornais, e o mundo externo, empresas fechando, todo mundo em casa, o mundo externo criou todo um ambiente que, para quem não tem inteligência emocional e não tem convicções enraizadas interiormente, essa pessoa não tem como ela encontrar recursos para seguir animada, motivada, entusiasmada, encorajada. Faz sentido? O que é a automotivação aqui? Então, vamos entender aqui, onde é que Deus entra nessa história? Aqui para frente, eu já te mostro. Deus entra exatamente em nos dar os recursos internos de onde nós vamos sacar uma real motivação para seguir em frente. É nesse sentido, ok? Entenda, externo, ok? Externo como circunstâncias e pessoas, interno como convicções e crenças que estão dentro de mim, ok? Então, agora que eu entendi o que é automotivação, eu quero te ajudar o porquê que isso é importante e, ao mesmo tempo, aqui, o porquê é o motivo correto que sustenta uma automotivação bíblica. Qual é a automotivação bíblica? A automotivação bíblica, ela não é positivista. Ela não é aquela, olha, você tem tudo o que você precisa no sentido de Deus não é necessário.
Deus já te deu tudo, a Deus já te deu tudo, você já nasceu com tudo, a luz está dentro de você, naquele aspecto onde Deus é colocado de lado, muito popular na literatura da autoajuda, aí principalmente na década de 70 para frente, onde misturadas com muitas crenças e religiões orientais, o mundo inteiro foi movido por um misticismo, por um positivismo, por uma autoajuda, onde o homem é autossuficiente, ele encontra os recursos em si mesmo. Não é essa automotivação. A nossa automotivação é quando o homem encontra os recursos dentro de si mesmo, fruto daquilo que é gerado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Faz sentido aqui? Então, qual é o porquê aqui? Por que o porquê é muito importante? Porque todo mundo é movido por alguma coisa, todo mundo é dirigido por alguma coisa, todo mundo tem um motivo. O problema é que quando o motivo é fraco e o motivo é ruim, ele não te sustenta na hora da angústia. Quais são os motivos que têm dirigido as pessoas? Motivações nocivas. Vamos lá para motivações nocivas. Primeiro, eu quero que você já pegue a tua apostila, baixe a tua apostila se você não baixou, e você vai pontuar de 1 a 5 cada uma dessas motivações, como que é o peso desse tipo de motivação na sua vida. Primeiro, culpa. Aqueles que são movidos pela culpa são pessoas que tudo o que ela faz, o seu dia a dia, os seus projetos, o seu trabalho, a maneira dele agir, se comportar, de viver, de se relacionar, é baseado em a necessidade de corrigir coisas erradas do passado, ou o sentimento de erros que cometeu no passado. Olha, existem muitas pessoas que criam filhos baseados na culpa. Por terem falhado em algum outro momento, eles tentam compensar dando um tipo de educação para os filhos. O problema é que quando a minha motivação é culpa, eu vou provavelmente falhar naquela minha ação. Tem gente que trabalha por culpa, tem gente que decide a carreira por culpa. Eu já conheci uma pessoa que quando ela tinha 16, 17 anos, o pai dela queria muito que ela tivesse uma determinada carreira. E ela não queria, ela queria para o outro caminho. O pai dela faleceu e a decisão que ela toma foi fazer a faculdade que o pai dela tanto desejava, mesmo ela odiando, detestando. Por quê? Por culpa, ela se sentiu culpada, porque praticamente o pai dela faleceu e eles em desacordo nessa decisão. Você acha que isso vai ser bom para essa pessoa? Vai ser terrível, porque essa culpa, uma hora, não vai ser suficiente para dar a convicção, a energia, o ânimo necessário para ela seguir com aquela carreira. Quando a gente é movido por culpa, a gente está o tempo todo tomando decisões no casamento, na família, no trabalho, para tentar compensar algo. O problema do passado é que ele só é útil para nos ensinar, mas ele não pode ser âncora para nos estagnar. Toda vez que eu determino a minha vida, eu pauto a minha vida presente e futura baseado nas experiências do passado, eu vou cometer um erro. Nem vitórias do passado garantem alguma coisa no futuro e nem os erros do passado precisam determinar o teu presente e o teu futuro. Quando a gente é movido por culpa, essa é a vida que a gente leva. Mas é uma motivação muito forte na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu já vi pessoas jovens, casais jovens, que foram orientados, instruídos, eles se gostavam, estavam namorando, eles queriam ter um casamento, chegar ao matrimônio sendo virgens, mas por um erro eles acabaram se relacionando sexualmente antes de casar, e como os dois não queriam aquilo pressionou eles muito e eles se sentiram muito mal. O que eles fizeram imediatamente? Casar o mais rápido possível. Eles ainda não tinham nem maturidade para casar, não tinham nem recursos para casar, não tinham condições físicas, materiais, emocionais e espirituais para casar, mas decidiram casar o mais rápido possível porque estavam sendo movidos pela culpa. Você acha que vai ser bom isso? Vai dar errado. É ruim, é uma motivação ruim. Eu poderia aqui dar vários exemplos, mas vamos seguir. Um outro tipo de motivação que move as pessoas muito é rancor, que é aquela necessidade de provar algo para alguém. É quando as decisões que eu tomo na minha vida profissional, espiritual, relacional, são baseadas na necessidade de provar para outra pessoa alguma coisa. É quando eu fui ferido de alguma maneira, aí eu tomo decisão, o que me move é tentar provar. Tem gente que trabalha movido no rancor. Um dia eu vou chegar lá só para provar lá para minha sogra que ela estava errada quando disse que eu ia ser um fracassado. Eu vou fazer isso e aquilo para provar para o meu pai que ele se enganou, para minha mãe. E sabe, é movido por rancor. Esse combustível vai destruir o teu motor. Mas é uma motivação. É uma motivação.
Culpa é uma motivação, rancor é uma motivação que tem movido a vida de muitas pessoas. O problema é que ela vai estragar o teu motor. É como se você coloca um combustível errado no motor e ele uma hora vai falhar. Terceiro, medo. Pessoas que são movidas pelo medo. As decisões que elas tomam são decisões para evitar um desastre. Ou medo do passado, de experiências do passado se repetirem, ou esse medo exagerado com o futuro. Pessoas que deixam de tomar decisões de convicções, fruto de convicções que elas poderiam avançar e dar passos positivos, elas hesitam em tomar decisões por medo. Outro motivo, materialismo. Esse talvez é um dos principais combustíveis da nossa geração. Pessoas são movidas pela conquista de bens, de dinheiro. Dinheiro, infelizmente, tem sido um dos grandes combustíveis da nossa geração. A prosperidade no sentido... Prosperidade não é a palavra, mas é a ganância, a riqueza a qualquer custo. Isso tem movido as pessoas a tomarem decisões familiares. Muitas pessoas tomam decisões familiares importantes baseadas no dinheiro, isso é um erro. Decisões de carreira baseadas no dinheiro. Decisões que afetam a sua vida, decisões espirituais baseadas no dinheiro. E esse materialismo destrói, é um combustível que destrói. Mas é um motor? É. Inclusive, as empresas usam do materialismo um motor, um combustível, para mover as pessoas a fazerem o que elas querem. É muito comum na área comercial ter metas. Eu já trabalhei na área comercial como gestor e era um recurso dentro daquele mercado, daquele ambiente, utilizar metas financeiras para fazer com que os colaboradores cumprissem objetivos. E as pessoas eram movidas e muitas vezes utilizavam-se artifícios motivacionais de mostrar fotos de onde eles poderiam ir, de onde eles poderiam viajar, o que eles poderiam conquistar, as próximas férias, o carro dos sonhos, para mover as pessoas. Isso move, o ser humano move, infelizmente move. O problema é que é um combustível fraco. E por último, talvez um dos combustíveis que mais move as pessoas, necessidade de aprovação. Essa necessidade de aprovação, ela é extremamente nociva, é uma motivação nociva. Por quê? Tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer é baseado naquilo que os outros vão pensar. Isso é terrível. Rona, mas eu não tenho que dar um bom testemunho? Calma, não confunda as coisas. Eu não tenho que honrar as pessoas? Calma, não confunda as coisas. Eu não tenho que... Calma, não confunda as coisas. O que é a necessidade de aprovação? É quando eu deixo de viver pelo propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, de crer naquilo que Deus disse para a minha vida, quando eu deixo de viver ou de seguir aquilo que Deus ordenou para a minha vida, e eu me preocupo muito mais com o que os outros vão pensar. Sejam eles esses outros pais, familiares, colegas, amigos ou sociedade. Toda vez que você vive uma vida motivada por aquilo que os outros dizem de você, você vai sucumbir. Sabe por quê? Porque para os outros nunca vai estar bom o suficiente. As pessoas, elas deixam de viver a sua própria vida e uma forma delas compensarem os desgostos com a sua própria vida é tentar forçar os outros a viverem uma vida que ele gostaria de ter vivido. E, infelizmente, isso acontece muito com pais. Pais que se frustram com decisões erradas na vida, eles querem corrigir, fazendo os filhos viverem a vida que ele gostaria de ter vivido. Isso é terrível. Em decisões profissionais, decisões de relacionamento. Você está entendendo? Eu já vi, infelizmente, e não é nada contra, é apenas uma ilustração, de mães forçarem, por exemplo, o aniversário de 15 anos para a filha, que ela não queria, mas a mãe forçando. Por quê? Porque ela sempre sonhou ter um aniversário. E essa necessidade de aprovação muitas vezes move os filhos a tomarem decisões erradas e assim por diante. Pessoas deixarem de seguir o seu propósito de vida e tentar se manter numa carreira que está roubando o seu ministério, roubando a sua família, não está sendo bom para a sua vida, mas a pessoa insiste porque ela tem medo do que os outros vão pensar. E eu poderia dar vários exemplos. Faz sentido aqui? A pergunta é, qual é o nível de intensidade desses combustíveis na sua vida hoje? Seja bem honesto. Essa resposta fica com você. Qual é o nível de intensidade? Se é muito, Rona, a culpa me move muito. Eu me sinto culpado e quase tudo que eu faço é baseado nessa culpa. Coloca 5. Não, culpa não faz nem cócegas em mim. Coloca 1. Quanto maior é o nível desse motor na sua vida, desse combustível na sua vida, você coloca 5. E quanto menor, coloca 1. Agora, Ronan, qual é a motivação correta? Qual é a motivação correta a ser vivida? A motivação correta é aquela revelada por Jesus Cristo, onde toda a vida, toda a lei, todos os profetas foi resumido em 2 mandamentos.
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu as duas motivações que devem conduzir a vida do ser humano: honrar a Deus e servir pessoas. O ser humano deve ser movido por uma vida que glorifique a Deus, que dê honra a Deus. E como é que eu honro a Deus? Eu honro a Deus quando eu faço aquilo que eu fui criado para fazer, quando eu sou aquilo que eu fui criado para ser, quando eu vivo. Como é que você honra um criador de uma invenção? Quando a invenção cumpre a sua função. Como é que você acha que o inventor fica alegre? Quando a invenção funciona. Você acha que qual foi a maior alegria do inventor da lâmpada, Thomas Edison? Qual foi a maior alegria dele? Quando pela primeira vez uma lâmpada brilhou. Quando uma lâmpada à luz elétrica brilhou, aquilo alegrou e honrou a vida do seu inventor. Como é que você honra a Deus? Quando você vive a sua plena identidade, quando você vive quem você foi criado para ser e quando você cumpre a missão que Ele deu para você fazer. Quando você vive a vida que Ele criou você para viver. Isso é honrar a Deus. Mas é só isso? Não. Quando eu cumpro o propósito servindo pessoas. Quando eu amo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo dando tempo, recursos e energia. Quando eu dou a minha vida em prol do próximo, eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Logo, essas são as únicas motivações que sustentam uma vida. Sabe por que tem tanta gente desmotivada, desanimada e depressiva hoje na nossa geração? Obviamente, existem alguns fatores secundários aqui, vou deixar em segundo lugar de nível de relevância, que são fatores genéticos, são fatores biológicos que levam as pessoas à depressão. Mas clinicamente isso já é comprovado. A nossa geração é uma geração extremamente depressiva e ansiosa exatamente por não usar os combustíveis corretos. Esses tipos de combustíveis é o que tem gerado crise existencial na vida das pessoas. E como é que você vê que uma pessoa ela é salva de uma crise existencial? Inclusive salva até da depressão. Quando ela passa a viver uma vida que honre a Deus e que sirva os outros. Somente quando o verdadeiro porquê, o verdadeiro propósito é despertado no coração do ser humano, é que ele passa a viver uma vida plena. Essa é a verdadeira automotivação. Esse é o verdadeiro combustível que não se esgota e que faz a gente viver uma vida plena e abundante. Essa automotivação que a gente pode arrancar de nós mesmos diante de circunstâncias adversas e que vai nos fazer seguir adiante, nos mover diante das circunstâncias. Então, o que dá realmente uma relevância na vida, um senso de significado, de propósito, é quando a gente passa a viver por aquilo que a gente foi criado para ser. E o propósito pelo qual nós fomos criados, o homem só encontra significado, motivação genuína, verdadeira, um combustível que não se esgota, é quando a gente usa o combustível correto. Escute, você é um motor, tá? Você é um carro que é movido a um determinado combustível. Vamos pegar aqui diesel. Você é movido a diesel, mas você tem tentado usar álcool, você tem tentado usar gasolina batizada, você tem tentado usar querosene, você tem tentado usar água, tudo isso pode até entrar e alguns deles podem até mover o teu motor, mover você, que é o teu combustível, mas todos eles vão falhar uma hora. Qual é o combustível correto para o ser humano? O combustível correto para o ser humano é honrar a Deus e servir pessoas. O ser humano só encontra propósito quando ele vê que a sua vida, de alguma maneira, honrou o Criador e serviu pessoas. Como é que a gente sabe disso? É só olhar para a história de grandes pessoas que alcançaram proezas naquelas áreas, como pessoas que se vingaram das outras, pessoas que provaram para todo mundo que ela era melhor, pessoas que ficaram ricas. São vários exemplos na história de pessoas que depois de terem alcançado isso, descobriram que a vida não fez sentido. E só a partir daí elas perceberam que algo faltava. A prova disso, eu vi um documentário recente muito bom, o Código Bill Gates, inclusive você pode assistir, que é muito interessante não somente conhecer a vida daquele homem, que até agora, nos últimos meses, ele estava trocando de posição entre homem mais rico do mundo, com Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon, mas Bill Gates, considerado o homem mais rico do mundo até esses últimos meses, trocando de posição, ele, depois de ter conquistado tudo financeiramente, alcançado o topo do mundo, o homem mais rico do mundo, ele entregou o seu projeto de vida, que era a Microsoft, uma empresa de tecnologia, para ser gerenciada por outro, e passou a se dedicar junto com sua esposa
para uma organização que pudesse ajudar a humanidade com soluções como vacinas, como soluções de engenharia, de tecnologia que pudesse salvar e trazer recursos e poder ajudar. Por quê? E isso fica claro na biografia dele, quando ele diz, olha, eu precisava dar uso se eu ganhei muito é porque aquilo precisava fazer sentido. E você vê isso aos montes, pessoas que estão chegando ao topo do materialismo e tudo mais, e elas descobrem que a vida delas foi vazia. Elas precisam de um propósito. Qual é esse propósito? Esse propósito ele só é pleno e completo honrando a Deus e servindo gente. A tua vida só vai fazer sentido. E não importa qual for a tua atividade, você pode ser um empresário, você pode ser um engenheiro, você pode ser um advogado, você pode ser um garçom, você pode ser um pedreiro, você pode ser uma cabeleireira, uma esteticista, não importa qual é a tua atividade. Se você não fizer com uma diligência ao ponto de honrar Deus nessa atividade e focar nas pessoas, em servi-las, em fazer o melhor por elas, aquele teu trabalho vai perder o propósito. Vai perder o sentido, a tua vida deixa de ter sentido. Olha só que frases interessantes para a gente refletir aqui. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que passou por campos de concentrações onde ele viu toda a sua família ser exterminada, abusada, assassinada. E ele sobreviveu a tudo isso. E ele traz um entendimento muito interessante, e essa frase é uma frase que se destaca. Ele diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Entenda, qual é a nossa aula hoje? Automotivação. De que maneira eu consigo encontrar recursos internos para seguir adiante diante de situações difíceis? De que maneira eu encontro em mim, uma energia, um gás, um vigor suficientes para poder seguir adiante e não desanimar? É quando eu vivo uma vida movido por um porquê relevante. Qual é o porquê do cristão? Honrar a Deus e servir pessoas. Se o teu combustível é a necessidade de aprovação, a culpa, o materialismo, você vai desanimar no ministério, vai desanimar na família, vai desanimar na carreira, vai desanimar em tudo. É por isso que às vezes você é facilmente abatido, porque, diferentemente de Paulo, você é alguém que aceita as pressões porque o que o mundo externo diz a teu respeito é muito importante. E porque o que te move é externo, como o dinheiro, a aprovação dos outros e todas aquelas outras motivações são as que te movem, e você não é movido por um porquê relevante, você não consegue enfrentar um como. O teu porquê é fraco. E quando o porquê é fraco, você não encontra recursos internos para poder enfrentar. Olha o que diz esse texto aqui de Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Olha, essa deveria ser a frase que todo cristão desejaria ter em sua lápide, sabe? Olha, está aqui, ó. Está aqui Ronan, que serviu ao propósito de Deus na sua geração. Está aqui o João, serviu o propósito de Deus na sua geração. Esse é um porquê. Cumprir o propósito de Deus na sua vida nesta geração. Esse tem que ser o teu porquê. Uma última frase aqui que eu gosto muito particularmente do escritor americano Mark Twain, faz a gente pensar muito. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu, primeiro, porque senão você não existiria, e o dia em que você descobre o porquê. Qual é o porquê de um cristão? Qual é o teu propósito? Qual deveria ser o teu propósito? Honrar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Honrar a Deus, amar a Deus e servir pessoas. Esse é um porquê. Ronald, tudo bem, legal. Agora, na prática, como é que eu encontro, como é que eu resgato esse porquê para que no dia a dia, no momento de um desafio, no momento de um desgosto, no momento de uma fragilidade, eu encontre força suficiente para tocar a vida? Como é que eu faço para que esse porquê se torne um combustível prático para na segunda-feira acordar de manhã com ânimo para trabalhar? Como é que eu faço para ter inteligência emocional suficiente para usar essa automotivação, usar esse recurso como uma automotivação para enfrentar a vida? Como é que eu faço? Eu quero te ajudar aqui. Como ter automotivação na prática? Primeiro, você consegue ter automotivação na prática, primeiro, quando você estabelece ou quando você tem clareza de objetivos. O porquê, ou o propósito, como eu já disse, honrar a Deus e servir pessoas, é o que justifica, é o que traz significado, direção e sentido para a sua vida. Ok? Agora, quando eu trago clareza de objetivos reais e palpáveis, que são uma tradução do meu propósito,
a vida começa a me dar, ou eles começam a se tornar um combustível prático para poder eu seguir adiante. De que maneira? Vou te dar um exemplo. Qual era o propósito de Paulo? Honrar a Deus e servir pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas, assim como é o nosso e assim como Jesus deixou estabelecido. Beleza. Quais eram os objetivos de Paulo? Levar o evangelho ao máximo de gentios possíveis. Essa era a missão dele. Esses eram os objetivos de vida dele. Ele tinha um objetivo claro. Ele queria que todos os judeus se convertessem? Não, porque não foi para isso que ele foi chamado. Ele queria pregar o evangelho para os fariseus e os saduceus e a religião judaica? Não, não era o propósito dele. Qual era o propósito de Paulo? Ser um missionário às nações gentias, levar o evangelho aos gentios. Essa foi a missão dele. Como é que eu sei disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Deus diz para Ananias: vai, porque este é um servo meu escolhido para levar o evangelho aos gentios. E eu vou mostrar para ele o quanto deverá padecer pelo meu nome. Deus mesmo já deixou claro qual era o chamado, qual era o objetivo. Agora, quais são os teus? Quais são os teus objetivos? Quais são os teus alvos de vida? Rona, mas eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Os teus alvos de vida, os teus alvos de vida que sustentem de verdade, que se tornam motivação correta, são alvos de vidas alinhados ao seu propósito. Olha só, diante do seu propósito de vida, definir alvos e objetivos para cada área da nossa vida. Isso é ter clareza de objetivos. Como assim, Ronan? Que áreas da minha vida? Todo ser humano, ele é sustentado basicamente, existem algumas teorias em relação a isso, mas é simplesmente uma divisão de nomenclatura, tá bom? Eu vou adotar essa teoria aqui das 5 saúdes, ok? Tem gente que fala que são 7 áreas da vida, tem gente que diz que são 12 áreas, mas são subdivisões dessa mesma raiz, corpo, alma e espírito. E aqui eu trago essa subdivisão de 5 áreas. Todo ser humano ele tem uma vida espiritual, todo ser humano ele tem uma vida familiar ou afetiva, todo ser humano ele tem uma vida de relevância social, de trabalho, de utilidade, onde é carreira, estudos ou trabalho. Todo ser humano ele tem uma vida social, relacionamentos sociais, e todo ser humano tem uma vida física, que é o teu corpo. Ok? Onde que entra o dinheiro aqui? O dinheiro entra na carreira, estudos ou trabalho, tá bom? É vida material. Vida material, social, ok? Finanças, carreira, estudos e trabalho. Ok? Essas são basicamente as 5 áreas do ser humano. Quando eu estabeleço objetivos claros para cada uma dessas áreas, para cumprir o meu propósito, eu estabeleço um combustível permanente, palpável e claro para poder me mover. Olha só, quando eu tenho clareza de propósito, eu ainda fico muito no campo do generalista. É muito genérico, honrar a Deus e servir pessoas. Quando eu traduzo esse propósito em cada uma das áreas da minha vida, estabeleço objetivos para ela, eu começo a tornar mais palpável. E isso vai se tornar um combustível para que eu saiba que eu estou avançando, que eu estou me movendo, para que todo dia de manhã você acorde e você encontre motivos suficientes em si mesmo, automotivação, para seguir adiante. Quando você tem objetivos claros na área espiritual, como servir em mais ministérios esse ano, servir em X ministério esse ano, plantar uma igreja, pregar o evangelho para 12 pessoas no ano, pelo menos, levar 12 pessoas a Jesus no ano. Você estabeleceu objetivos ministeriais e espirituais, meditar e orar diariamente pela manhã para iniciar o dia. Eu não sei, ler a Bíblia toda em um ano, quais são os seus objetivos? Mas quando você traduz o teu honrar a Deus para um objetivo prático, você estabelece um marco, um alvo que vai conduzir a tua energia, que vai te mover nesses momentos de desânimo. Quando você tem um objetivo claro, familiar e afetivo, você tem força o suficiente para que no momento da crise você busque esse objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu e a Mayara temos o sonho de enviar os nossos filhos. É um desejo nosso. Quando a gente fala enviar, é que quando chegar a uma idade lá, entre os 20 anos, eles estejam prontos o suficientes com recursos pessoais, educacionais e espirituais que nós contribuímos na educação, para que eles possam construir a sua própria vida. O nosso sonho é isso,
que os nossos filhos sejam enviados. É poder chegar a uma idade e a gente poder falar, olha, nossos filhos estão prontos, eles podem ir para qualquer lugar do mundo que a gente está tranquilo que nós cumprimos a nossa missão. Esse é o nosso sonho familiar. A gente quer chegar aos 60 anos de idade e poder ter essa alegria de ver os filhos enviados, prontos para irem para o mundo, sem precisar ficar dependendo emocionalmente, materialmente de nós, que nós cumprimos a nossa missão. Esse é o nosso sonho familiar. Nós temos sonhos também espirituais, sociais, físicos, carreira, trabalho. Apesar de que o meu espiritual e carreira e trabalho são áreas que estão bem conectadas. Aí alguém diz, Rona, tudo é espiritual. Claro que tudo é espiritual, meu irmão. Deus age em todas essas áreas. Porém, no campo prático da vida, você tem essa subdivisão. E isso te ajuda a mover. Quando você coloca Deus em tudo, tudo é espiritual. Ok? O corpo físico, tem como honrar a Deus, cumprir meu propósito com o meu corpo? Claro, teu corpo tem que estar saudável, senão você não cumpre o propósito de Deus na sua vida. Como assim, Rono? O que tem a ver saúde com o corpo, com o propósito? Você acha que Deus te criou para ter doenças fruto do mau cuidado teu? Não, se você olhar o princípio da mordomia estabelecido na palavra de Deus, e se você fizer um estudo profundo, bíblico, você vai ver que a forma como a gente cuida do nosso corpo revela muito como nós estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou. Por isso que é tão importante. Eu poderia aqui falar de cada das áreas, mas eu não posso, não tenho tempo. O que você precisa fazer para criar uma automotivação prática? Você precisa estabelecer objetivos para cada uma dessas áreas. Quando você tem objetivos e clareza de alvos para cada uma dessas áreas, que sejam coerentes com o seu propósito de vida, que é honrar a Deus e servir pessoas, você estabelece aí, a partir desse momento, você cria combustíveis corretos. E agora o teu motor vai andar. No dia da angústia, no dia do desânimo, no dia do abatimento, quando você tem clareza de para onde você está indo, qual é o seu propósito, o que é que te move, tudo isso vai se tornar uma força que está aqui, que vai te levar a seguir em frente. Quando Paulo era perseguido e era aprisionado, ele não se abatia. Por quê? Porque naquele momento ele resgatava o propósito, o que movia ele. O que movia ele não era liberdade geográfica. O que movia Paulo não era o não ser visto pelos outros como um preso. Não. Entre ser preso e honrar a Deus pregando o evangelho, o combustível dele maior era pregar o evangelho. Então, mesmo que ficasse preso, por isso que ele não se abatia. Se você olhar, a análise é essa. O que moveu José? O que moveu José a permanecer firme naquilo lá? Sabe o que moveu José? A gente pode ter clareza. O que Deus mostrou para ele em sonho. O que Deus mostrou para ele em sonho foi o combustível, o motor, o propósito que moveu José para que ele permanecesse firme em todas aquelas circunstâncias. O que você acha que moveu Davi para enfrentar o que ele enfrentou com Golias, com Saul e com tudo que ele passou antes de chegar ao trono? A profecia ou o reinado estabelecido por Samuel sobre a vida dele, dizendo, olha, você é o próximo rei de Israel. Esse propósito moveu Davi ao ponto de ele passar e resistir tudo. É isso. Agora, quais são os teus alvos práticos que cumprem o teu propósito, que vão mover a sua vida a partir de hoje? Amém? Que incrível. Ronald, mas eu não tenho força. Eu me sinto abatido, eu me sinto desanimado e eu não... Muitas vezes eu não tenho coragem de trabalhar. Muitas vezes eu não tenho ânimo para poder amar minha família, para dedicar tempo, coisas que eu sei que eu preciso fazer. Eu não tenho ânimo de fazer qualquer coisa, eu estou desmotivado. Com a exceção de pessoas que estão passando por algo patológico, né, como uma depressão, um nível de ansiedade de crise mesmo, que está te deixando com problemas fisiológicos, onde você vai precisar de uma ajuda clínica muitas vezes, a grande maioria das pessoas que passam por desânimos, até por sintomas depressivos, por abatimentos, elas não estão vivendo um círculo virtuoso. O que é um círculo virtuoso? Aqui é uma ferramenta prática para você se automotivar, para você encontrar recursos internos para poder viver a vida e executar e fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. O que é o círculo virtuoso? É uma ferramenta de compreensão de o que é que nos move a fazer as coisas. Todo mundo que está realizando algo, está vivendo uma vida plena e abundante, ele está vivendo um círculo virtuoso naquela área. Como é que funciona o círculo virtuoso? Essa fatia da pizza é a fatia da crença. Da crença. O que é a crença? Crença é o conjunto de convicções, de pensamentos, de
entendimentos, de paradigmas que a pessoa tem. Okay? Está no campo aqui da ideia, está no campo da mente, está no campo da mentalidade. Esse conjunto de crenças e de convicções trazem para a pessoa um determinado tipo de potencial, ou fazem ela ver e enxergar um determinado tipo de potencial. É o que elas veem, é o que elas enxergam de recursos. Potencial aqui são os recursos, aquilo que a pessoa acredita que ela tem de verdade. Quando eu tenho clareza de potencial, um vai movendo o outro. Eu tenho força e energia suficiente para tomar atitudes, para fazer alguma coisa, para me mover. E quando eu me movo e eu faço alguma coisa, eu tenho resultados. Sabe o que acontece? Aí começa o círculo virtuoso. Todo resultado fortalece a crença. Com a crença forte, o meu potencial e minha consciência de recursos aumenta. Quando eu tenho uma consciência de recursos alta, eu faço mais, eu executo mais, eu me movo mais. Quando eu me movo mais, eu tenho mais resultado. E assim vai. Assim a pessoa vira uma máquina de avanço, de progresso. Isso eu poderia aqui falar na área espiritual, familiar, material, em todas as áreas da vida. Qual é o problema quando eu estou desmotivado, desanimado, abatido e eu estou sem fé? Ou estou sem vida, não estou fluindo, não estou tendo resultados. Alguma dessas fatias, algum desses elos estão quebrados. Algum desses elos estão quebrados. Quais são os elos mais poderosos aqui dentro dessa fatia aqui, dessa pizza? Crença é um dos mais poderosos e ação é um dos mais poderosos. Por quê? Porque sem crença eu não enxergo potencial, dificilmente. É mais difícil enxergar potencial sem crença. E sem ação eu não tenho resultado. Esses são os mais poderosos. Inclusive, Rony, eu estou desanimado, desmotivado. Você tem 2 lugares para começar, ou pela crença ou pela ação. Vou te dar um exemplo prático. Eu estou abatido, desanimado profissionalmente. Por quê? Porque eu acredito que eu sou incompetente, porque ninguém me contrata, meu currículo é fraco. É isso que eu penso de mim. Agora, nós aprendemos lá na aula de autoconhecimento. Eu tenho uma identidade ativada. Eu tenho clareza de quem eu sou, eu me conheço o suficiente, enxergo tudo que Deus me deu, os meus dons, meus talentos. Eu creio na palavra de Deus sobre mim, nas promessas dele sobre mim, a minha crença é alta. Quando a minha crença é alta, o que acontece com a minha visão? Eu enxergo o meu potencial, eu enxergo aquilo que Deus me deu, eu enxergo os recursos que eu tenho, eu enxergo as oportunidades que existem. Quanto mais eu tenho crença e convicção de crença, mais a minha consciência de potencial. Quando eu enxergo o potencial, aí sim eu vejo formas de agir, e aí eu tomo atitudes. Quando eu ajo, eu tenho resultados. Toda vez que eu tomo ações, quando eu tomo atitudes, elas vão gerar resultados, e são boas atitudes, e se forem ações baseadas no real potencial, numa crença boa, elas vão produzir bons resultados. Por menores que sejam, esses pequenos resultados, o que eles fazem? Fortalecem a crença, e aí começa a virar um círculo virtuoso, a pessoa realmente avança e não para. Agora, Rony, eu estou desmotivado. Provavelmente você está sem resultados, tua crença está baixa, você não enxerga o que você pode fazer e fica parado procrastinando. Vou dar um exemplo profissional. Você está abatido, desanimado, você está sem vender, você é um vendedor, por exemplo. Está sem vender, sem clientes, as contas estão vindo e tudo isso vai virando um ciclo insano de desmotivação, de abatimento. Como ter automotivação? Melhor forma de encontrar automotivação. Vai lá no teu propósito. Vai lá nos teus objetivos. Vai lá na tua identidade, naquilo que Deus falou ao seu respeito. Vai lá em tudo aquilo que a gente estudou nas aulas anteriores. Quem Deus diz que você é, quais são os recursos e talentos que Ele te deu, ok? Qual é realmente o teu propósito, quais foram os objetivos que você estabeleceu para a sua vida. E reveja aquilo tudo e resgate. Tudo isso vai aumentar a tua crença. Quem você é em Cristo, isso vai aumentar a tua crença. Isso vai aumentar a tua expectativa, isso vai aumentar teu mundo interno, que é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, no versículo 16, que ele diz, olha, interiormente eu estava sendo renovado. Como ele era renovado interiormente, crença, ele podia enxergar o potencial. Aí ele vê os recursos.
Quando Paulo é preso lá em Filipenses capítulo 1, a crença dele é alta. A crença dele em quem ele é, naquilo que Deus chamou ele para fazer, na sua identidade, no seu propósito. Quando a crença dele é forte e alta, ele enxerga potencial até onde ninguém veria. Ele olha para a cadeia e fala, opa, oportunidade de pregar o evangelho. Tem gente aqui que não conhece Jesus, tem um carcereiro. Outra coisa, se eu pregar aqui, os irmãos ficarem sabendo, eles vão se motivar. Ele viu potencial, ele viu recursos. Diante disso, ele tomou uma pequena ação. Qual é a ação? Prega para um. Prega para outro, faz isso, faz aquilo. Aí, com uma pequena ação, eu tenho resultados. Paulo vê que pessoas estão se convertendo. Ih, rapaz, alguém se converteu, alguém aceitou Jesus aqui na cadeia. O que acontece com ele? A crença aumenta. E, de repente, ele não para. Não tem desânimo que resista. Pega um vendedor, ele acredita naquilo, que ele não é capaz, que você resgata tudo aquilo, aumenta a tua crença e você enxerga o teu potencial. Não, peraí. Eu já atendi determinados clientes, aqueles clientes pararam de comprar, mas aquele, se eu voltar a visitar, acho que compra, porque eu lembro que eu me comuniquei bem com eles, que eu tive uma boa abordagem, tive uma boa apresentação. Tem essa região também que não foi explorada, tem aquilo outro. Olha, e aí ele resgata o seu propósito. Não, peraí, eu prometi honrar a Deus com o meu trabalho. Eu estou acordando tarde, voltando cedo do campo, eu vou ser diligente, vou honrar a Deus agora, vou acordar cedo, eu vou amar as pessoas, eu vou servir elas, eu vou visitar o cliente agora, não pensando naquilo que ele pode me dar, mas naquilo que eu posso fazer por ele. E aí, resgata a crença, ele enxerga o potencial e ele toma uma única atitude pequena, ele vai com ânimo, com vigor, visitar mais um cliente. Digamos que esse cliente compra e ele tem resultado. O que acontece? A crença dele é alimentada e, de repente, o ciclo virtuoso. Meu irmão, isso acontece com a sua família, isso acontece, se você está desanimado ou abatido, com certeza, eu te garanto, ou você ativa aqui o círculo virtuoso na crença ou na ação. Rona, eu estou sem crença, estou sem resultado, estou sem potencial. Toma uma ação. Se você já sabe que existe alguma ação que é capaz de dar algum resultado, mesmo sem vontade, toma uma ação para você ver o que acontece. Essa ação vai gerar um resultado e esse resultado vai fortalecer a tua crença. Qualquer um desses lugares você pode começar, os que eu recomendo. Ou na sua crença, na sua convicção de identidade, de propósito, no seu mundo interno. Ou numa atitude. Toma uma atitude, faz sem querer mesmo. Faz sem vontade para você ver o que vai acontecer. Ora sem vontade para você ver o que vai acontecer. Ora, pode orar. Vai lá, se coloca no quarto em silêncio, leia a palavra e ora sem vontade para você ver. Passa 1 minuto, 2, 3, você vai se quebrantando, de repente aquilo mexe com você, isso fortalece as tuas crenças, e aí você entra no círculo virtuoso espiritual de novo. Eu poderia aqui citar exemplos em todas as áreas da sua vida. Agora, perguntas para te ajudar e para a gente fechar e ir embora aqui. Perguntas para te ajudar em cada uma dessas áreas aqui. Vamos lá. Quais são as convicções de Deus a respeito da minha vida? Pergunta se você precisa fazer para fortalecer a tua crença. Quais são as promessas de Deus referente a cada área da minha vida? No que eu estou acreditando que não é coerente com aquilo que Deus diz? Se você está desanimado, abatido e você não encontra automotivação, faça essas perguntas. Elas vão te ajudar a resgatar a tua crença, a fortalecer a tua fé. Gente, a palavra crença seria aqui fé, a tua fé. A tua convicção de fé seria resgatada. Potencial. Quais são os recursos que Deus já me deu? O que eu já tenho na minha vida que pode ser um ponto de partida para seguir em frente? Ação. Qual atitude prática eu posso tomar agora com os recursos que eu já tenho? Quais são as promessas de Deus referente a cada área da minha vida? Ok? Analisando de maneira honesta, aqui resultados. Analisando de maneira honesta os resultados que eu desejo, são coerentes com as ações que eu tenho tomado? Interessante. Diante dos resultados das minhas ações, o que é que eu posso concluir? São perguntas que vão te ajudar a ver onde você está dentro do ciclo insano. A minha sugestão é, meu irmão, Deus está querendo que você passe a encontrar automotivação nele mesmo. Rona, mas não é em si mesmo, não é automotivação? Sim, em si mesmo, porque foi depositado em ti aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma identidade, Deus te deu um propósito, Deus te deu até a fé que você tem. A palavra de Deus diz que as medidas de fé são dadas por nós. A medida de fé que a gente tem foram dadas pelo próprio Deus. Foi Deus que te proveu desses recursos, mas eles estão em você. Quando você tem clareza de tudo isso, você põe para fora e você não precisa mais de motivação externa. O mundo pode estar caindo, você vai encontrar forças para seguir em frente. As pessoas podem estar te desaprovando, você vai encontrar uma automotivação. Quando você está sustentado
no senso de propósito, num porquê correto, que é o motivo correto. E quando você está abatido e aplica as iniciativas corretas aqui, por exemplo, como círculo virtuoso, você vai ver isso romper na sua vida. Amém? É isso aí, meu irmão, nós encerramos aqui nossa aula. Ronan, tarefa, tem tarefa, estava esquecendo aqui da tarefa. Qual é a nossa tarefa? Você vai ler 2 passagens bíblicas, uma é de Davi e outra é de Elias, e você vai identificar naquela passagem bíblica onde é que está a crença, o potencial, a ação e o resultado. Ok? Uma é positiva, de Davi, e a outra está negativa. Na que está negativa, você vai identificar em qual era o elo que estava quebrado naquela circunstância, para que a pessoa não pudesse viver um círculo virtuoso. É isso que você vai se perguntar. Fechou? Meu irmão, que Deus te abençoe. Encerramos a nossa aula, vamos orar aqui para finalizar e até a próxima aula. Preencha a chamada, baixe a apostila, faça as tarefas e que Deus te abençoe e, se Deus permitir, nos encontramos na próxima aula. Querido Deus, muito obrigado por esse aprendizado, pela sua palavra. Ajuda-nos a nos mover e seguir em frente, a encontrarmos a motivação correta, que é uma motivação gerada por Ti no nosso coração para seguirmos adiante. É isso que nos move e assim nós queremos ter cada vez mais inteligência emocional para lidar com as diversidades da vida. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.